Boa noite a todos os Bnei Noach do Brasil e do mundo inteiro. Hoje, como vocês podem ver, uma aula um pouquinho diferente. Nós não estamos na sinagoga, nós estamos em Israel, mas temos um compromisso com vocês. Nós não esquecemos vocês, então estamos aqui para mais uma aula semanal Bnei Noach, num estilo diferente, mas estamos aqui. Enfim, antes de começar a falar um pouquinho sobre a aula, sobre o tema que vamos falar hoje será sobre os terremotos que tivemos aqui em Israel. Não sei se vocês estão sabendo aí no Brasil, mas teve terremotos aqui em Israel. É verdade, no norte de Israel. Teve inclusive um ontem à noite. Mas antes de entrar no assunto em si, eu queria falar um pouquinho para vocês o seguinte. Assim que eu cheguei em Israel, houve o falecimento de um grande amigo, de um grande rabino, que muitos de vocês tiveram o mérito e a honra de conhecer no nosso segundo seminário Bnei Noach, aberto a todos os Bnei Noach, que aconteceu em novembro de 2016, na cidade de Roque, em São Paulo. Foi o grande rabino e amigo Rabino Boaz Kali. Rabino Boaz Kali, ele foi aquele que, eu posso dizer assim, me inspirou a começar o trabalho com Bnei Noach. Ele esteve no Brasil, se não me falha a memória, pela primeira vez em 2011. Nesse momento ele veio para resolver alguns assuntos, enfim, não necessariamente o Bnei Noach. E ele contou, mais tarde me contou essa história algumas vezes, ele contou também no congresso dos rabinos, dos emissários do Rebbe em Nova York, que ele veio para São Paulo. E ele vê aquele mundo de pessoas, milhões de pessoas andando na rua. Ele falou, Ribono Shel Olam, o Senhor dos Céus, olha tudo isso aqui, Bnei Noach, como é que a gente faz? A nossa missão, tanto Bnei Noach, tem que transformar isso tudo. E ele estava no meio de dois prédios altos, arranha-céus, ele fala, e tinha um banco ali embaixo. Ele sentou no banco entre dois prédios, dois arranha-céus, e ele abriu uma carta do Rebbe. Nisso que ele abriu uma carta do Rebbe, ele falou, Rebbe, o que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu transformo isso tudo? Eu não sei falar o português, eu não tenho como me comunicar com essas pessoas. E aí o Rebbe fala para ele o seguinte, está escrito na Torá que Aaron, a Cohen, Arão, o sacerdote, ele acendia as velas no templo. Você tem que acender velas. Você tem que acender outros rabinos, outras almas que também entrem nesse trabalho. E o Rebbe falava, está escrito lá, Belotcha Tanerot, quando você fazer as velas acenderem. Explica o Rashi, você tem que ficar acendendo as velas até que elas acendam sozinhas, não precisam mais do sacerdote para acender. Depois que você tirou o fósforo de lá, ela fica acesa sozinha, por si só. Então ele entendeu que ele tinha que então acender velas aqui, e que essas velas depois tinham que seguir automaticamente, sozinhas, que não dependam mais dele. O Rebbe ele sabia o que estava fazendo, o Rebbe sabia o que estava falando. E ele conta que ele acendeu lá em São Paulo, Yaakov Gerenstadt, se ele contou no Congresso dos Rabinos. Eu me sinto muito honrado por isso também. E até em certa parte responsável também pela continuação de todo o trabalho que ele começou. Enfim, mas de uma maneira ou outra, Rabino Boaz foi um grande homem, uma pessoa muito especial, onde ele ia com um sorriso na boca. Ele fazia amigos, as pessoas gostavam e amavam dele. Mesmo sem se comunicar com o povo aqui no Brasil, em português. Teve alguns Bnei Noach que me escreveram, que choraram o falecimento dele. Enfim. E a gente tem certeza que lá em cima ele vai continuar lutando pelos Bnei Noach, pelo movimento Bnei Noach, até transformar o mundo inteiro, que sirvam a Deus de Israel junto com os judeus na vinda do Mashiach em breve, nossos dias. Amém. Uma outra introdução, eu tive no Shabbat aqui na sinagoga, me pediram para falar também. Eu falei sobre o trabalho de Bnei Noach que temos no Brasil, com todos vocês. As pessoas ficaram extremamente bem impressionadas e acharam muito interessante. A gente espera que cada vez mais pessoas entrem nisso. Aqui em Israel é um pouquinho mais difícil porque a maioria absoluta são judeus e alguns não judeus que moram aqui, eles acham que são judeus também, então é mais difícil fazer o trabalho aqui em Israel. Mas, enfim,
A gente espera que a gente tenha mais adeptos e mais pessoas que trabalham com isso. Bom, uma vez colocadas essas introduções, gente, eu vou falar um pouquinho sobre, nessa semana, alguma coisa assim, um pouquinho talvez até mais diferente do que o normal, mas uma coisa interessante que aconteceu aqui em Israel. Vocês sabem, gente, no dia que eu cheguei teve um terremoto. Eu não senti o terremoto, eu vim para o sul de Israel. Mas no norte teve terremoto. O meu filho estuda no norte. Ele esteve aqui comigo em Shabbat, veio nos visitar. Eu perguntei para ele se ele sentiu. Ele falou que teve 3. O primeiro ele nem percebeu, nem soube que aconteceu alguma coisa. O segundo, parece que ele estava dormindo. E o terceiro, ele sentiu que a cama dele assim estava balançando. Ele falou: quem está balançando a cama? Não viu ninguém balançando? Ele entendeu que é o terremoto. Não achou que nenhuma alma penada, não, gente. Ele entendeu que era o terremoto que estava balançando a cama dele. Bom, algumas pessoas ficaram nervosas aqui, ficaram apreensivas. Não nervosas, apreensivas seria a palavra correta. Será que vai ter mais terremoto? Um terremoto grande? Será que tem problema? Será que tem perigo? E aí começaram a colocar opiniões. E veio uma carta do Rebbe que saiu nas mídias sociais, de uma pessoa que muito tempo atrás escreveu para o Rebbe, muitos anos atrás, 40, 50 anos atrás, eu não me lembro exatamente, de que os peritos estão falando que vai ter terremoto perigoso. O Rebbe lhe respondeu que mesmo os maiores cientistas hoje não sabem detectar o terremoto, a não ser alguns momentos antes. E quem é esse perito, ou que se diz perito, que já sabe detectar terremoto muito tempo antes? Perguntou o Rebbe. Ele falou: fica tranquilo, durma tranquilo. Essa foi a primeira carta. Mas teve uma segunda carta interessante que postaram. Aliás, não foi uma carta, postaram em nome do Rebbe. Eu não achei, não procurei a fonte, eu posso procurar depois. Mas uma coisa muito interessante. O que o Rebbe fala que é bom para terremoto? Ele fala o seguinte: o Rebbe, muitos anos atrás, ele saiu com uma orientação para que a gente tenha fixado na casa da gente uma caixinha de tzedakah. Aonde exatamente? Mais precisamente na cozinha. Na cozinha de casa, você vai lá, com prego, martelo, pega uma caixinha de tzedakah e fixa a caixinha na parede. Ela fica pendurada na tua parede. Eu tenho na minha casa, na cozinha tem uma caixinha fixada, parafuso, a gente colocou. Está lá desde o dia que a gente entrou, a gente coloca a tzedakah lá, quando enche, a gente caminha para alguns assuntos de tzedakah. E é uma coisa muito importante, uma coisa muito boa para a pessoa ter em casa, porque a parte da casa, ela vira tzedakah. Sua casa vira uma parte da mitzvah de tzedakah. Assim o Rebbe orientou. E quando começaram a falar sobre o terremoto, alguém falou o seguinte, que o Rebbe ele disse que a gente, quando coloca kupat tzedakah, caixinha de tzedakah, nas paredes de casa, a gente reforça a casa. E aí não tem medo do terremoto. A terra pode balançar, a casa ela está firme. Ela está com caixinha de tzedakah, as paredes estão firmes. A pessoa vai olhar e falar: meu amigo, não é isso, Rabino, para de brincadeira. As pessoas vão falar: que negócio é esse? Você bate uma caixinha de tzedakah na parede, isso salva do terremoto? Então a resposta é positiva. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês, gente. Está escrito na Torá que Kutch Abrihu está aquele Beoraita ou Bara Alma. Está escrito no Zohar, aliás, na Kabbalah. Para você que gosta de estudar Kabbalah, então temos hoje aqui um versículo da Kabbalah, meu amigo. Não precisa procurar em outros lugares. Tem tudo na Hassidut. Então o Zohar fala, Kutch Abrihu está aquele Beoraita ou Bara Alma, que o Todo-Poderoso, abençoado seja Ele, ele olhou na Torá e baseado na Torá, ele criou o mundo. Então não é o mundo que decide as regras, o que vai acontecer com ele. A Torá decide as regras do mundo, porque a Torá foi a planta base que Deus usou para criar o mundo. Ok? Está acabando a bateria, gente. Pode me ajudar? Os meus filhos estão aqui. Coloca na tomada, por favor. Vê se encaixa ali, senão vamos perder o vídeo. Ótimo. Não. Pronto, está carregando, agora está descarregando de novo. Puxa. Agora está carregando. Ótimo. Então, gente,
Assim fala o Zohar, que no momento que Deus quis criar o mundo, primeiro ele escreveu a Torá. Depois que ele escreveu a Torá, ele olhando da Torá criou o mundo. Então, no momento que você resolve o problema na sua fonte, na Torá, você resolve o problema no mundo. A Torá, ela é dona do mundo. A Torá é aquela que comanda o mundo. Então, se na Torá fala algo, ela consegue transformar o mundo. Eu vou tentar dar uma explicação para vocês. Vou contar duas histórias. Primeira história, tinha um Hassid do terceiro Rebbe de Chabad. Esse Hassid, ele teve um problema muito sério no pulmão. Muito sério no pulmão. Foi nos médicos, tirou chapa. E depois que ele tirou a chapa, o que aconteceu? Ele levou para o Rebbe. O médico deu para ele 3 meses de vida. Um Hassid, o que ele faz? Foi até o Rebbe. Ele entrou numa audiência particular com o Rebbe. Ele mostrou a chapa para o Rebbe. Falou, Rebbe, o médico me dá 3 meses de vida. Eu vou pedir aqui para os meus filhos não balançarem a mesa. Ok? Obrigado, gente. O médico deu para ele 3 meses de vida. E depois o Rebbe olhou e falou, olha, nós temos uma lei na Torá que fala sobre doença de boi e de vaca no pulmão. A Torá fala que um boi que tem um pulmão igual ao seu, tem esse problema no pulmão dele, tem uma discussão. De acordo com Beit Yosef, que é dos Faradim, esse boi é kasher, você pode abatê-lo e comê-lo. E o boi vai viver muito tempo, ele não está doente. De acordo com o Remó, Rabbi Moshe Yisraelis, que ele é Ashkenazi, esse boi realmente não vai viver mais que 12 meses. Não é um boi kasher, você não pode abater e comer, é um boi que está fadado à morte. Então o Rebbe falou para ele, veja bem, o Remó morava aqui na Europa, nos nossos países, então ele que decide aqui, o Ashkenazi. O Beit Yosef, que é dos Faradi, ele morava em Israel. Como o Beit Yosef fala que um boi com esse pulmão vive, e como o Beit Yosef fala que um boi com esse pulmão não está doente, então vai morar em Israel, e lá você não está doente, somente aqui fora de Israel. O Hassid, ele fez como orientação do Rebbe, e ele viveu em Israel muitos e muitos anos depois. Muitos e muitos anos. Porque a Torá é ela que manda no mundo, ela que coordena o mundo. Se a Torá fala que está bom, é porque está bom. Se a Torá fala que não está doente, não está doente. Então, se o Rebbe fala que se você coloca uma caixinha de tzedakah na sua parede e não vai ter terremoto, você bota a caixinha de tzedakah, pode ter certeza, as placas tectônicas não vão se mexer. Pode ter certeza. Uma outra história eu queria contar para vocês, referente a isso também, gente. É o seguinte. Tinha um grande sábio. Esse sábio, ele escreveu, era o grande Arogochov, conhecido como Arogochov. Ele era um nezireu, ele tinha um cabelo grande, estudava dia e noite. As pessoas diziam que ele pegava os cachinhos à noite, amarrava no lustre, ele viveu há 80 anos atrás, amarrava no lustre, para de noite, se ele fosse dormir, os cachinhos puxavam ele, ele acordava e continuava estudando. E o Arogochov, ele tinha um genro, uma filha, e uma vez chegou uma carta para o genro do Arogochov, do governo, cobrando imposto alto. Aliás, 2 impostos eram. E o genro, assustado, trouxe para o sogro, para o Arogochov, para perguntar o que ele faz com isso, ele não tinha dinheiro para pagar tanto. O Arogochov olhou e falou, olha, esse imposto, o primeiro, é de acordo com a Torá. Está certo eles cobrarem de você. Então vá e paga o imposto. Porém, esse segundo imposto aqui, esse não é de acordo com a Torá. Então você não precisa pagar. O que vocês acham que aconteceu, gente? O primeiro imposto que ele pagou foi pago. O segundo, veio uma carta do governo cancelando o imposto, dizendo que foi um erro. No momento que esse sábio ele falou que esse é de acordo com a Torá e aquele não, automaticamente o erro foi consertado. A Torá que manda no mundo. Assim que funciona. Então, se o Rebbe manda botar a caixinha de tzedakah na parede, você bota, vai fortalecer sua casa, não vai ter terremoto que abala isso. Espiritualmente também. Você sabe que temos, às vezes, terremotos, avalanches dentro de casa, marido com mulher, pai com os filhos. São terremotos espirituais. Bota uma caixinha de tzedakah na parede, vai ajudar.
Eu não digo que vai resolver todos os seus problemas com sua esposa, você tem que trabalhar também sobre isso. Você tem que ser uma pessoa mais humilde, saber respeitá-la melhor, enfim, conversar, dialogar e muitas outras coisas. Porém, pode ser uma boa dica também. Eu me lembrei de outra história, gente. Essa história aconteceu com o Rabbi Shimon Bar Yochai. Desculpa, não, estou confundindo já. Rabbi Shimon Baal Shem Tov. Bom, eu vou contar, vou tentar me lembrar depois. Isso, Rabbi Shimon, minha esposa está aqui do lado, gente, ela me consertou. Rabbi Shimon, eu estava certo. Então, gente, bom, falei que hoje é uma aula especial, né? Estamos aqui fora da sinagoga, num, enfim, ambiente mais descontraído. Então, é isso aí. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele tinha um genro, assim como o Rogochov tinha também da história anterior. E o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele chamou o genro dele logo depois de Rosh Hashanah e falou: querido genro, esse ano eu quero que você dê muita tzedakah, muita tzedakah. E eu quero também que você anote, tintim por tintim, cada centavo que você doar para tzedakah. Ok. E aquele ano o genro caprichou. Ele dava, tudo que ele tinha quase ele dava para tzedakah. Guardava o mínimo para viver e dava, e anotava tudo. Quando estava acabando o ano, faltava 2 dias antes de Rosh Hashanah do outro ano, certo? Estava acabando já o ano judaico. Chega uma carta também do governo cobrando dele 600 dinarim. 600 dinarim, 600 moedas de ouro. Ele ficou assustadíssimo. Quando ele olhou aquela soma, ele foi correndo para o sogro, falou: sogro, Rabbi Shimon, olha só o que estão me cobrando, 600 dinarim. O Rabbi Shimon, ele falou: você deu tzedakah esse ano? Ele falou positivamente: dei tzedakah, perfeitamente. Rabbi Shimon perguntou: e você fez a conta? Ele falou positivamente: fiz as contas, sim, escrevi tudo como o senhor ordenou. Rabbi Shimon falou: traz aqui. Trouxeram para o Rabbi Shimon. Rabbi Shimon fez todas as contas. Quantos dinarim ele tinha dado para tzedakah, gente? 594. Rabbi Shimon falou: manda 6 dinarim para o governo, vai ser o suficiente. Ele fez isso, mandou 6 dinarim e pronto, liquidou a história. De alguma maneira, aquilo foi liquidado, acabou a dívida. Rabbi Shimon sabia que ele ia perder muito dinheiro aquele ano. Ele falou: então vamos lá, deixa eu salvar isso para tzedakah, e assim foi. Ele deu para tzedakah e aquilo foi salvo. Mas é isso, gente. A Torá, ela tem força sobre a natureza. E quando você decreta algo sobre a Torá, aquilo funciona. Vou contar mais uma história. A cidade onde eu estou vivendo aqui, é a cidade de Kiryat Malach, onde eu estou morando aqui nesse tempo aqui, nesses dias. E tem uma cidade próxima aqui que é Kiryat Gat. A cidade de Kiryat Gat tem uma yeshiva, uma escola para rabinos. E essa escola, acho que foi na década de 80, ela estava quebrada, sem dinheiro nenhum. Sabe, escolas normalmente elas não têm dinheiro, escolas judaicas, pelo menos. E ela estava quase quebrando essa escola. O rabino tinha, Rabino Havlin, nome dele, dívidas até não acabar mais. Devia a mercearia, devia o açougue, devia a padaria, devia o leite, devia tudo, imposto e funcionários e salários, enfim. Chegou uma hora que ele não sabia mais para onde correr, todo mundo ligando para ele, todo mundo brigando com ele. A Yeshiva tem que continuar, tem que comprar comida para as crianças, os professores têm que ter salário para funcionar, e ele não tem de onde. No desespero, o que ele fez? Comprou uma passagem para Nova York, foi até o Rebbe de Lubavitch. Ele foi no Rebbe de Lubavitch, ele falou para o Rebbe toda a situação, o que está acontecendo. E o Rebbe falou: você tem que juntar 3 rabinos, e você tem que fazer um din Torah, um julgamento pela Torá. O Rebbe falou: olha, também está a lei do Maimônides. Nessa lei do Maimônides, ele apontava para um trecho onde o Maimônides faz que quando a pessoa ela estuda a Torá, ela guarda os preceitos, as mitzvot, então que Deus deve dar para ela paz nesse mundo, para ela poder cada vez mais se ocupar com a Torá. Então ele voltou, ele foi até essa cidade onde eu estou aqui, pegou o rabino dessa cidade, que é o rabino Gershon Korn, de abençoar a memória. Ele pegou também o rabino Rabá dessa cidade, o rabino Yaroslavsky, e pegou um outro grande rabino que foi meu professor, que é o rabino Werther.
Pegou esses três, fez um tribunal rabínico, apresentou o caso na frente deles, mostrou também onde o Rebbe mandou olhar. Os três rabinos olharam, então, no Maimônides, falaram: nós decretamos que Deus deve dar para vocês abundância. O rabino Havlin pediu isso por escrito, e vocês não sabem o que aconteceu. Ele conseguiu sair de todas as dívidas. Ele falava assim: normalmente o dinheiro que entrava na conta do banco era automaticamente, como é que chama? Penhorado pelo governo, pelas dívidas. Ele não conseguia nem ver a cor do dinheiro. E de repente o dinheiro começou a entrar. O banco inexplicavelmente não penhorava o dinheiro. Ele começou a pagar as dívidas. Entrava dinheiro de onde ele não imaginava. Ele saiu das dívidas e hoje ele tem um prédio bonito, onde as crianças têm conforto para estudar a Torá como precisa. A Torá que manda no mundo, gente. A Torá que manda no mundo. É assim que funciona. Agora, a terceira carta que colocaram hoje também, eu quero ler para vocês. Eu vou tentar achar aqui, gente. Um minutinho. Mandaram por WhatsApp. Estou achando aqui, olha, uma carta do Rebbe, onde ele fala sobre isso, essa carta que era muito interessante. Onde o Rebbe também fala sobre terremotos. Olha o que o Rebbe fala. Matzir shbekium mitzvot tzedakah v'yosher ba'olam. Ishketu reidot adama ba'olam. O Rebbe ele falou de que através da mitzvah de tzedakah e através do mundo honesto, isso vai acalmar os terremotos no mundo. Assim o Rebbe falou. O Rebbe falou isso em 1991. Provavelmente naquela época teve algum terremoto maior. Eu não me lembro. Podemos talvez pesquisar que terremoto teve nessa época, final de 90 ou 91. E o Rebbe fala: se o mundo for cumprir mais a mitzvah de tzedakah e for um mundo mais honesto, a terra vai acalmar. Veja, imagina você, isso eu entendo bem, dá pra gente entender. Veja, imagina você pegar um peixe, coloque esse peixe no sol por 2 dias. 2 dias. Depois de 2 dias, o peixe deve estar com um odor terrível. Come esse peixe. O que vai acontecer com o seu estômago, seu intestino? Daqui a pouco você vai botar tudo para fora, não é assim? Vai ter um terremoto na sua barriga. A mesma coisa. Você tem corrupção na terra. Você tem falta de honestidade. A terra ela também começa a vomitar, ela começa a também fazer o terremoto dela. Então, gente, isso aqui é a missão dos Bnei Noach. Os Bnei Noach, principalmente eles têm essa missão de fazer um mundo bom e um mundo honesto para Deus poder habitar aqui embaixo. Então, gente, vamos caprichar nas nossas mitzvot, que a gente possa ter o mérito de receber logo, logo, logo o Mashiach. E antes disso, eu queria lembrar também, está se aproximando agora o seminário dos líderes do Bnei Noach. Graças a Deus, nós estamos com quase, hoje, o movimento Bnei Noach Brasil, com quase 50 filiais espalhadas pelo Brasil. E é um momento muito especial, onde os líderes vão poder se rever, vão poder confraternizar, aprender no ambiente alegre e descontraído, enfim, abastecer suas energias para voltarem para suas comunidades. Então, você que é líder, ou você que gostaria de ser um líder na sua comunidade, na sua região, então entre em contato conosco pelo telefone 011 95911 9658, é o WhatsApp do Bnei Noach Brasil, e inscreva-se no seminário que vai acontecer de 1º a dia 3 de setembro aqui em São Paulo. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos, tudo de bom para vocês. Até a próxima.